Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal do YouTube da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. Para iniciar a nossa jornada, eu vou passar a palavra para a Janice Grave, da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. Boa noite a todos, boa noite a todas, aqueles que estão nos assistindo, vão assistir depois. Saudações à nossa querida professora Isabela Oliveira, é uma grande honra que a gente te recebe aqui hoje. Também quero dar um lugar especial aqui, nosso querido Bert Hellig, a Sophie Hellig, e também ao Dr. Sano Storch, porque sem eles a gente não estaria aqui hoje nesse movimento dentro das OABs. Então, também quero saudar o nosso presidente da OAB, da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, o Dr. Luiz Vicente Correia, e também o Departamento Cultural, em nome do Dr. Geia, que também permitiu que a gente pudesse fazer esse evento junto com as demais OABs, né? É um movimento que surgiu das colegas da doutora Elza, da doutora Thais, que se movimentaram nesse sentido, e porque nós, dentro da Hellig e da T2, surgiram essas comissões. Algo trouxe essa força naquele momento e nós conseguimos fazer essa criação dessas comissões dentro da OAB. Isso nos honra muito. Querida professora Isabela, foi sempre, as terças-feiras eram sempre muito especiais para nós, né? Eu bloqueava a minha agenda, terça-feira era aula com a professora Isabela, na aula de EAD, foram mais de 72 horas, além das 360 horas de módulo presencial, né? A gente tinha ainda essas aulas com a professora Isabela, e foi um aprendizado assim, riquíssimo. Só queria trazer para vocês os livros que a gente conseguiu estudar. Foi O Amor do Espírito, de Bert Hellig, Conflito e Paz, também lemos o primeiro volume, A Própria Felicidade, da Sophie Hellig, e também o volume 2, e ainda A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Então, professora, é um aprendizado, cada palavra, cada anotação sua nesses livros são assim preciosos, né? No sentido de a gente leva isso no nosso coração, a sua fala, a sua amorosidade com esse ensinamento, e a gente quer hoje compartilhar um pouco mais, aprender um pouco mais com você e poder compartilhar isso com os nossos colegas. Então, seja bem-vinda a esse encontro, essa jornada que a gente fez com muito carinho e muito amor. Agora eu passo a palavra para a presidente doutora Thais de Santos. Gratidão, Janice. Boa noite a todas. Boa noite, professora Isabela. Boa noite a todas as pessoas que estão conectadas esta noite. Com grande alegria, eu saúdo a todos. E aqui eu falo em nome também do presidente da subseção da OAB de Santos, o Dr. Rodrigo de Farias Julião, e também em nome da comissão, todos os membros. Com grande alegria que eu os represento aqui nesse evento. E, professora, obrigada pela sua presença. Como a Janice colocou, cada leitura eram reflexões profundas. Às vezes a gente já lê o livro e aí fazia essa leitura novamente e vinham percepções muito profundas, e eu sou imensamente grata pela partilha, por tanto aprendizado. E é uma alegria poder dividir com outras pessoas um pouco do que nós tomamos de você. Então, seja muito bem-vinda. E agora eu passo a palavra para a doutora Roberta, de Itaquera. Gratidão.
Obrigada, tá? Boa noite. Eu já fiz aqui a abertura, né, do canal e eu queria agradecer novamente por esse encontro, por essa jornada, pelo aceite de tão pronto logo nós fizemos o convite, de muita disponibilidade e carinho, de uma profundidade nos ensinamentos sempre, com tantas perspectivas e possibilidades. Então, isso nos traz para a gente uma alegria muito grande, né? Não só de informação, mas de grandes movimentos de vida, né? Eu acredito que é muito isso. Primeiro, quando a gente fala de constelação, a gente fala de um olhar nosso profundo para a nossa postura, e aí para o outro, né? Para trabalhar e atuar como profissional do direito. E quero aqui também agradecer sempre a minha diretoria da UAB Itaquera, que sempre se faz presente, ao doutor Eduardo, e aqui, como sempre, a vice-presidente a Isabel Barros, também trazendo sempre o apoio aos membros que estão acompanhando, a todos que vão depois também assistir esse vídeo. E eu passo agora a palavra para a Comissão de Direitos Sistêmicos de Poços de Caldas, para a doutora Elza. Olá, boa noite, obrigada, Roberta. Boa noite a todos. Eu sou Elza, eu falo pela Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Poços de Caldas. Eu quero muito agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, a professora Isabela. Eu quero agradecer em nome da minha subseção, ao presidente Otacílio Andreata, a todos da diretoria, a todos da nossa comissão. É sempre um grande prazer estar na presença da professora Isabela, é sempre um momento de muito aprendizado. São poucas pessoas que eu conheço que falam com tanta consistência, com tanta profundidade, com tanto respeito sobre as obras do Bert e da Sofia. Então, é uma grande alegria estar aqui hoje. Obrigada a todos. E eu passo a palavra agora para a doutora Tilda Tchalubi, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Petrópolis. Abre. Abre o áudio. Isso. Abri. Desculpa, obrigada. Eu sou Tilda e para mim é um grande prazer estar participando junto com vocês. Estou aqui representando o Mauro, que é da turma de vocês, que é o meu vice-presidente, e eu represento a Comissão de Petrópolis, de Direito Sistêmico aqui de Petrópolis, e também agradeço ao Dr. Marcelo Schaefer, que é o nosso presidente da nossa subseção, e a todas vocês, e principalmente a professora, que nos brindará com essas palavras maravilhosas que todas vocês já conhecem. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a doutora Keila, da Comissão de Direito Sistêmico de Franca. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos que estão conosco agora. E sejam todos bem-vindos, inclusive os que irão assistir posteriormente. E é uma honra poder receber a professora Isabela. E eu endosso todas as falas anteriores, que a nossa professora, eu nunca vi tanta didática. A cada dia, a cada aula, ela me surpreende com uma didática maravilhosa. Essa eu posso dizer que é uma professora por essência, já nasceu professora. Fora a dedicação, sempre se esmerando no conhecimento, buscando conhecimento e vivendo o direito sistêmico como ninguém, vivendo o sistêmico, e isso ela transborda. As aulas dela, nós podemos sentir nas palavras dela o amor que ela tem pela área do sistêmico, seja na pedagogia, no sistêmico em geral, honrando sempre o Bert e todos os conhecimentos que ele nos deixou. É um privilégio para nós sermos suas alunas, e uma pena que acabou o nosso curso, mas agora, aproveitando a pandemia, estamos sempre
tendo a oportunidade de vê-la ministrando aulas e onde você estiver, professora Isabela, aqui eu tenho a oportunidade, eu sempre vou querer ouvi-la e sorver um pouquinho mais desse conhecimento que você nos disponibiliza. E, como o Beth nos ensinou, aos professores e aos pais, nós nunca poderemos retribuir, né, o que vocês nos dão. E nós estamos aqui sorvendo mais um pouquinho e tentando passar para frente na medida que nós vamos adquirindo esse conhecimento para poder retribuir e levar para o mundo, né, alguma coisa, um pouquinho da semente que nós recebemos, de você, inclusive. Muito obrigada, gratidão pela pronta aceitação do nosso convite. E uma tarefa difícil para mim, mas eu vou resumir, porque é tanta competência, tanta capacidade. Eu vou fazer um breve relato aqui do seu currículo, mas com certeza vai muito além dessas palavras que eu vou colocar agora. A professora Isabela Oliveira é professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, há 24 anos. É psicóloga de sistemas pela Universidade Multicultural CUDEC, tem mestrado em comunicação, doutorado em história e pós-doutorado em psicologia social na UNB, e mestrado em psicologia sistêmica pela Universidade CUDEC. É consteladora familiar desde 2008, professora de constelação familiar e terapeuta gestáltica na abordagem de Cláudio Naranjo. Professora, estamos atentos a partir de agora, a palavra é sua, não vamos perder mais tempo porque queremos ouvi-la. Seja bem-vinda. Nossa, eu agradeço imensamente a aula que vocês estão me dando. E a querida professora Angélica Oliveira, uma vez ela falou assim para mim: certas palavras nós sabemos que colocamos em ordem, que coloca a nossa vida em ordem, né? Nós sabemos que sim é uma palavra importantíssima, também por favor, e também obrigada, mas eu gostaria de acrescentar uma hoje, que é namastê, ou seja, o Deus em mim saúda o Deus em vocês que estão aqui, minhas queridas irmãs, minhas queridas amigas, doutoras, cada qual com a sua responsabilidade na sua sessão, né? Por tantas outras pessoas, por tantas famílias, né? Agradecer a cada uma de vocês, a Roberta que me trouxe esse caminho, a doutora Roberta Moreira, cada uma das instituições que está propiciando esse evento maravilhoso que vocês estão fazendo, né? E confesso que vocês começaram me dando uma aula, porque cada elogio eu ia tendo que praticar, receber, que é o que a gente precisa fazer em primeiro lugar, em relação a quem? Todas vocês que são minhas alunas, que já estudaram um pouco da filosofia prática de Bert Hellinger, já sabem que é da nossa mãe, do princípio feminino. Então, eu praticava isso com cada elogio e também, como uma outra professora querida disse, eu vou fazer o máximo para poder merecer ser aquilo que vocês disseram de mim. Espero estar à altura disso e sempre poder fazer isso cada vez melhor, porque a gratidão é muito grande por tudo que nós recebemos desse conhecimento. E agradecer, como o próprio Bert Hellinger nos diz, é servir, é colocar em prática. Ou seja, é dar vida a esse conhecimento, cada um no seu lugar, cada um na sua profissão, cada um no seu dia a dia, cada um com a sua missão, né? Então, eu agradeço a todas vocês por tudo que fazem e por todos os reconhecimentos, né? E aí eu digo, né? A Janice veio e mostrou todos os livrinhos lindos. Segunda-feira continua a leitura comentada, aberta,
no Zoom e depois fica lá disponível no YouTube, do livro Olhando para a Alma das Crianças, e as programações de outros eventos e cursos que eu vou dando estão sempre por aí nos nossos Instagrams, que a gente vai compartilhando uns dos outros, né? Então, como vocês bem disseram, eu sou professora da Universidade de Brasília e também eu sigo com uma missão dentro da Universidade de Brasília, da Universidade Pública, né? Nós aqui todas estamos falando de cargos muitas vezes públicos, né? Dentro do direito, e nesse caminho a minha parte poder levar esse conhecimento para dentro da graduação, para dentro da universidade pública, para dentro da pós-graduação, dentro daquilo que eu faço no meu cotidiano, né? Então, agora estamos oferecendo pela primeira vez no Brasil, depois de muito sofrimento, porque os nossos alunos estão se suicidando, os nossos alunos estão doentes, estamos oferecendo esse conhecimento na graduação. E eu tenho certeza que foi o mesmo motivo. A vida nos chama de maneira muito dura para que nós possamos mudar a maneira de ver a realidade. E Bert Hellinger teve esta nobre missão, recebeu esse chamado, ele descobriu algo, porque isso foi fato, já existiam muitas possibilidades de representação da família, mas ele foi quem percebeu essa sintonia que acontece entre representante e representado numa constelação familiar e toda a conexão que existe da pessoa com sua transgeracionalidade. E nisso ele mostrou também que ele estava tanto conectado com uma verdade muito antiga, né? Uma verdade muito antiga. Nós sabemos que uma fonte de inspiração do trabalho dele é o Tao Te Ching, né? E que é uma filosofia oriental que expressa muito do que ele nos ensina, e ele fez com que esse conhecimento desabrochasse de maneira prática, né? Como um conhecimento, eu digo, porque eu também tenho uma origem católica, eu também tenho uma origem religiosa, eu digo que é um conhecimento do Espírito Santo, dessa força que está em todos nós, né? E nesse sentido, vocês me convidaram aqui para falar hoje sobre a consciência. Até o título fala, né? As consciências, né? E como é a contribuição dessa compreensão do Bert Hellinger sobre a consciência para o campo do direito e como ela pode modificar a nós mesmos inicialmente e esse fazer jurídico. Então, a consciência, na verdade, ela é algo que ninguém sabe o que é. Vão lá no Google, procurem no Google, digitem lá no YouTube e vocês vão ver que muitas coisas se falam sobre a consciência, mas ela é uma das perguntas que nós não conseguimos responder. Então, Bert Hellinger não respondeu exatamente o que é a consciência, mas ele entendeu como a consciência funciona dentro dos relacionamentos. E ele entendeu como a consciência funciona dentro dos relacionamentos porque ele foi fazendo um processo de autoobservação e de observação daquilo que acontecia ao seu redor. Pois, afinal de contas, como vocês sabem, Bert Hellinger era um ajudante de almas, um ajudante de pessoas, né? Ele exerceu essa função de diferentes maneiras, como padre, como psicoterapeuta, como constelador, como filósofo, como amigo, como ser humano, como uma pessoa comum também, que ele sempre se colocava nesse lugar. Então, Bert Hellinger descobriu como a consciência funcionava nos relacionamentos, fazendo esse processo que ele chamou de um caminho fenomenológico do conhecimento. Como isso? Ele se perguntou durante 6 anos e meio, de maneira aberta, o que é a consciência? O que é a consciência? Imagine vocês, se você passar 6 anos e meio se perguntando o que é a consciência. De repente, um dia ele se deu conta que, na verdade, a consciência não expressava um princípio universal. A consciência não expressava uma verdade eterna. A consciência não era a voz de Deus. Na verdade, a consciência era como um instinto de equilíbrio.
que nós temos no corpo. Se eu estou virando um pouquinho para o lado, eu estou caindo, volto para o prumo. E a consciência, ela mede, na verdade, o que o Bert Hellinger percebeu num primeiro momento, o nosso pertencimento ao grupo que nós fazemos parte. Né? Então, ela mede, por assim dizer, ele se deu conta de que ela media uma das nossas necessidades básicas dos relacionamentos, porque nós temos 3 necessidades básicas. E a nossa consciência responde às 3 necessidades básicas que nós temos enquanto pessoa. Essa primeira necessidade é a vinculação. Nós somos seres humanos. Nós temos necessidade de vínculo. Nós temos necessidade de afeto. Nós temos necessidade de contato. Olha o que aconteceu nessa pandemia. Nós logo arrumamos as lives. Nós logo arrumamos nossos encontros e as nossas festinhas virtuais. Isso faz parte da condição humana. E a nossa necessidade de vínculo está, em primeiro lugar, com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa família. E quando criança, ou em qualquer organização, quanto menores nós somos, mais é a nossa necessidade de estarmos vinculados, mais o nosso medo de perder a vinculação. E a criança faz absolutamente tudo para pertencer. Nós sabemos, com as constelações familiares e com todas as nossas experiências que nossa mãe, o nosso pai, os nossos tios, os nossos amigos nos repassam da vida cotidiana, que muitas vezes as crianças morrem por amor. Animais também, vejam às vezes o que acontece com os cachorrinhos, com os nossos animais, isso é fato. Nós também muitas vezes nos sacrificamos desnecessariamente por amor, atendendo a essa necessidade de vínculo. E o que a consciência faz em relação à necessidade de vínculo? Todas as vezes que eu faço alguma coisa que vai contra o que a minha família quer, que vai contra o que o grupo que eu participo quer, eu vou sentir mal, eu vou sentir peso, eu vou sentir culpa. E essa culpa, esse peso, faz com que eu volte a pertencer ao grupo, fazer a mesma coisa que as outras pessoas, e assim segue um processo homeostático para saciar a nossa necessidade de vinculação. Mas nós temos uma outra necessidade que também Bert Hellinger descobriu, e tudo isso começa a ser descrito por Bert Hellinger na sua primeira conferência, que foi Culpa e Inocência nos Relacionamentos, que estava no primeiro livro que ele escreveu, que se chama Simetria Oculta do Amor. E, na verdade, foi uma pessoa que chegou e falou assim, olha, o que você está fazendo aí já precisa ser passado para as outras pessoas. Né? E aí ele descreveu os trabalhos dele e escreveu essas conferências, entre as quais está essa, Culpa e Inocência nos Relacionamentos. E, diga-se de passagem, a compreensão que Bert Hellinger teve com relação à consciência precedeu a sua compreensão sobre as ordens do amor. É isso que ele nos diz, né? Isso foi o que aconteceu. Ele compreendeu essa dinâmica primeiro. A professora Angélica Oliveira diz assim, não, ele percebeu essa dinâmica dessa consciência que fica leve, que fica pesada, foi lá no confessionário. Porque vinha uma pessoa e contava algo para ele, falava assim, traí meu marido, e ria. Que bom! E outra pessoa, ai meu Deus, eu traí meu marido. Como? Um mesmo ato pode gerar uma consciência pesada, um sentimento de culpa, e no outro um sentimento de inocência. Então, daí você pode perceber que tem então a consciência, se a consciência fosse o fiel da balança, ela tinha que agir da mesma maneira nos dois casos, mas não. Então, isso foi a primeira compreensão que ele teve, que bem e mal são diferentes de consciência leve e consciência pesada. E eu vou fazer uma pequena correção. Não é bem e mal. Eu vou dizer bom e mal, com U, no sentido de que Bert Hellinger também fala da existência de um bem maior. Que nós não vamos entrar na questão aqui, mas é desta diferenciação entre bom e mal. E isso já é muito importante para os profissionais do direito. Por que isso é muito importante para os profissionais do direito?
Porque vocês imaginem, uma pessoa pode cometer um crime, um ato hediondo, de boa consciência, se sentindo inocente. E ela vai chegar para você, não é nem mentindo, ela vai realmente achar que ela é inocente. E você? Aí que tá. E você? A pessoa chega inocente. O que você pode fazer? Você pode, se você souber disso, né? Por isso a gente aprende a Hellinger Ciência, por isso a gente aprende a filosofia do Bert Hellinger, você pode pensar, olha o amor que ela tem à sua família, que nós chamamos de amor cego. Olha que ela fez esse crime, ela cometeu esse ato, mas houve um amor. Agora, a gente consegue saber a quem? Não. Hoje em dia, uma atitude humilde é a gente entender que a gente não sabe a origem de um problema. A gente não sabe exatamente. Às vezes a gente percebe, nos é dado a graça de saber, não, a pessoa cometeu esse crime porque ela estava, como nós dizemos na constelação familiar, emaranhada numa história que já aconteceu dentro da família e que, como Bert Hellinger prestou atenção, descobriu, esses padrões se repetem. Mas nós não sabemos. Isso pode vir, por exemplo, de o que nós chamamos hoje em dia de uma memória eterna. Mas nós sabemos o seguinte, dentro da constelação familiar. Se, por um lado, nós não sabemos a origem dos problemas, nós sabemos por onde vai a solução. Porque Bert Hellinger nos deu a dica. Então, é entender, muitas vezes, que um crime, que algo que fere ao outro, acontece de boa consciência, por amor às pessoas do grupo que ela faz parte. Então, quando eu olho dessa maneira, ajuda para nós, os profissionais que fazemos assistência social, ou que são do campo do direito, ou que são psicólogos, todas as pessoas que têm que lidar com esse criminoso, vamos dizer assim, com essa pessoa, com esse assassino, em última instância, né? É que nós possamos ter uma visão mais ampla da questão. Ou seja, ele não é o culpado, mas, vamos dizer assim, é responsável. Isso não tira dele a responsabilidade do ato, mesmo porque tem um aprendizado rico nesse assumir a responsabilidade, que aí, digamos que já Freud falava sobre isso, né? Da importância da autorresponsabilidade. Então, quando todos nós, emaranhados ou não, realizamos atos que ferem aos outros, aprendemos quando assumimos a responsabilidade. Então, não é retirar da pessoa que cometeu um crime a sua responsabilidade, mas é olhar com uma visão mais ampla para poder entender tudo que está envolvido. E, no caso, nós estamos falando sobre a consciência e sobre a necessidade de vinculação. E, então, além da necessidade de vinculação, Bert Hellinger descobriu que nós temos uma segunda necessidade, que é uma necessidade de segurança, é uma necessidade de ordem, é uma necessidade que vem, na compreensão dele, de uma necessidade básica do nosso lugar dentro do tempo e do espaço, né? Como vocês sabem, nós temos essas dimensões, né? O tempo e o espaço. E quando eu chego a uma família, eu chego num determinado momento, num determinado lugar. Ninguém chega no meu lugar, mesmo que seja um irmão gêmeo. Cada um tem um lugar. E essa necessidade é uma outra necessidade dos relacionamentos. E muitas vezes a nossa, como é que eu posso dizer, há uma desordem nessa estrutura familiar. E a nossa consciência também sente isso de alguma maneira e nos diz, se no caso da vinculação, quando eu me sinto excluída, a minha vinculação está ameaçada. No caso da ordem, quando eu faço alguma coisa que fere a ordem, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, eu tenho medo de não pertencer porque eu infringi uma lei. Então, vejam bem, uma pessoa que comete um crime, ela está infringindo não só a lei do país, mas muitas vezes a família. E o que acontece? Ela faz isso porque tem uma força muito maior que a move. Porque Bert Hellinger descobriu não apenas as necessidades básicas do relacionamento, mas que também cada
consciência que nós temos, cada nível de consciência tem uma amplitude de amor. Ela olha para determinadas pessoas e determinadas situações. Então, a nossa consciência pesada e leve, a nossa consciência que fica, por assim dizer, a boa consciência e a má consciência, ela responde apenas ao nosso pequeno grupo. E a essa necessidade básica de vinculação, as outras necessidades também, mas essa primordialmente a necessidade de vinculação. Agora, aquilo que vem da transgeracionalidade da família me empurra como um destino, me empurra como um instinto. Então, assim, eu não gosto, isso faz mal para mim, faz mal para o meu corpo, faz mal para as pessoas que eu amo, mas eu não consigo deixar de fazer. Ou não tem jeito para mim, eu preciso me matar. Eu sinto essa necessidade, ou quem quer que seja. Entendem? Então, assim, por mais que a pessoa, você pode dizer assim, não, mas todo mundo tem o livre-arbítrio. O que o Bert Hellinger nos diz com relação a isso? A nossa liberdade é muito pequena em comparação a essa grande força que é, ainda por cima, inconsciente. Né? Então, quando eu sou um profissional de direito e olho isso, eu posso prestar atenção e olhar junto e colocar dentro do meu coração o destino desta pessoa, o destino desta família. Ou seja, da mesma maneira, eu olho, amplio o meu olhar, né? E vou saindo, pelo menos, de um julgamento restrito, de uma qualquer questão que eu, como advogada, tenha que olhar, e vou ampliando o meu olhar e vou ampliando o meu amor, a minha capacidade de acolher a tudo que acontece no mundo do jeito que acontece. Porque essa é a nossa prática dentro da constelação familiar, desenvolver um olhar amplo e desenvolver uma qualidade de amor, que Bert Hellinger chamou de um amor do espírito, que é esse amor sem julgamento, esse amor sem intenção, esse amor que não quer ajudar, mas que ao mesmo tempo consegue se sentar do lado de Jó, como na Bíblia, né? O Jó lá, horrível, com tudo ruim, você se senta do lado e você, como ser humano, também se compadece, no sentido de que você se disponibiliza para o outro nesse vazio, nesse silêncio, nesse acompanhamento. Então, como seria esse agir do advogado que acompanha com esse estado de presença de quem os amigos de Jó, que se sentam ao lado de Jó e acompanham ele na sua grande dificuldade. Ou seja, Jó vai ter que assumir as contas que ele não pagou, vai ter que assumir os crimes, vai ter que assumir os vícios, vai ter que assumir tudo. Assim, esse é o nosso cliente. Como é que nós podemos assumir essa postura? Olhar para a sua necessidade de vinculação, olhar para esse amor cego que o liga essa transgeracionalidade da família, muitas vezes desordenada, onde outros crimes já aconteceram e ele apenas repete algo cegamente e amorosamente pela sua família. Né? E a nossa terceira necessidade básica é a necessidade do equilíbrio nas trocas. Então, se eu estou recebendo uma pessoa, se eu tenho um litígio, se eu tenho um problema, eu tenho que olhar como estão o equilíbrio das trocas entre as pessoas. Isso é fato. E a ideia de que, idealmente, a justiça, vocês imaginem, os dois pratinhos da balança, é para tentar encontrar um equilíbrio. Mas, se eu procuro um equilíbrio partindo de ideias, as minhas opiniões, essas ideias mudam com o tempo, mudam com a cultura, mudam com o local. Então, o que o Bert Hellinger nos trouxe foi a compreensão de alguma coisa que estava antes disso, né? Que são como funciona a consciência, como são as nossas necessidades básicas, e depois disso ele descobriu, como então fluir no fluxo da vida, de acordo com os princípios básicos da vida, essas ordens que fazem com que o amor dê certo. Né? Então, se eu tenho uma necessidade básica de ter equilíbrio nas trocas, o que acontece quando eu sou credora numa troca? Porque as trocas acontecem assim, um dá
outro recebe, né? Vocês agora fizeram com que eu tivesse que receber muito, então também me deram agora uma necessidade de dar muito para vocês, né? Porque é assim, vocês me deram algo bom, então eu vou ter que dar algo melhor. Não é isso que o Bert Hellinger nos ensinou sobre esse princípio? Ok, tudo bem, essa é uma necessidade. E a gente não vive sem isso. Da hora que nasce, eu preciso de alguém. Na hora que eu morro, alguém também tem que me enterrar. Não tem jeito. A nossa vida é codependente uns dos outros. É uma pura ilusão a nossa separação. De uma certa maneira, Bert Hellinger vem também quebrar esse mito dessa ilusão da separação quando ele fala que a nossa alma não é uma alma individual, e sim que é uma alma coletiva. Né? Então, se eu sou credora, né, nessa troca, o que eu vou fazer? Eu vou ter a minha consciência leve, né? Eu vou ter a minha consciência leve. Agora, se eu sou devedora, eu vou ter a minha consciência pesada. Mas nem sempre eu posso pagar. Eu posso dever, mas nem sempre eu consigo pagar. Por quê? Às vezes a pessoa me deu coisas grandes demais e eu não consigo equilibrar. E, às vezes, por outros motivos que, como nós já vimos, tem a ver com a transgeracionalidade, eu não posso pagar. E aí, então, pode acontecer que eu passe para uma troca negativa. Então, quando eu, como advogada, entendo que existe um equilíbrio muito fino nesse dar e receber, e que muitas vezes os crimes, aquilo que acontece nas famílias e na sociedade, tem a ver com esta dinâmica que acontece no equilíbrio das trocas, na ordem que a pessoa tem dentro da sua família, ou desordem que a pessoa tem dentro da família, e dessa sua necessidade de vinculação, o trabalho do advogado ganha uma outra dimensão. E aí nós precisamos entender que esse trabalho de um advogado que tenha interesse em utilizar a filosofia de Bert Hellinger, que tenha interesse em usar a constelação familiar, é um trabalho que começa aonde? Não tem outro jeito, ele sempre começa conosco. Então, é um trabalho de autoobservação da nossa própria consciência, de quando ela fica leve, de quando ela fica pesada, de quando nós experimentamos um conflito de consciência. Né? Eu gosto muito de dar um exemplo muito simples. Né? Existem coisas que são naturais dos seres humanos, mas que muitas vezes são proibidas pelo tabu, pela lei, pela cultura. Né? Vamos falar sobre o máximo do tabu. O máximo do tabu continua sendo o primeiro assunto que surgiu na Bíblia, que foi e é a sexualidade. O que acontece com relação à sexualidade? E a sexualidade está por trás de muita coisa. Você sabe mesmo que Freud disse, nós temos dois princípios. Um princípio chama Eros, outro chama Thanatos. Um princípio de vida e um princípio de morte. Né? Então, de uma certa maneira, poderíamos ver que tem esses dois princípios e eles têm talvez uma correlação. A violência tem um prazer, sabe-se lá, podemos observar assim. Mas o que acontece? Nós temos desejo. O tal do desejo não cabe na lei, o tal do desejo não cabe no costume. Nós sentimos algo, muitas vezes contra a nossa moral, contra a lei. E esse desejo, ele parece que é mais forte do que nós e nos leva numa situação completamente diferente. Por exemplo, crimes hediondos. Então, como advogado, observo isso que acontece. E muitas vezes a pessoa tem esse conflito de consciência dela, porque o corpo dela quer uma coisa, a mente dela quer outra, as pessoas dizem outra, a lei diz outra. Ou seja, a guerra de verdade começa e existe dentro de nós nesse conflito de consciência. Uma consciência que fica leve e pesada, uma consciência que é instintiva, que me leva a fazer alguma coisa. Vocês compreendem? E qual é a possibilidade de solução, de uma certa maneira? É a ampliação desse olhar para um nível de consciência e de amor e de compreensão da realidade ainda mais amplo, que o Bert Hellinger chamou de consciência espiritual. Onde tudo e todos podem ser como são, porque é assim que é.
É como se fosse uma postura de humildade. Eu sempre gosto de ver dessa maneira. O amor do Espírito é uma postura de humildade essencial que é fácil da gente perceber quando a gente se lembra do nosso tamanho em relação ao universo. Então, tudo isso existe dentro do universo. A própria natureza coloca os seus limites. Então, existe. E mesmo assim, se fere ao outro, é necessário ter o resultado destes atos, a responsabilidade desses atos. Isso não é algo ruim, nem é algo bom, é apenas um aprendizado, é a maneira como a vida ensina. Então, a compreensão desses níveis de consciência, né? E daí o nosso título ter sido sugerido pela Roberta como as consciências, não porque elas sejam várias consciências, na verdade são didaticamente, tanto Freud também dividiu, falou em consciente, pré-consciente e inconsciente, ego, id, superego, são maneiras de explicar esse fenômeno da consciência que é em larga medida um fenômeno desconhecido na sua totalidade. E Bert Hellinger disse para nós uma coisa que para mim fica muito marcada. Ele fala assim: a consciência é o último mito do Ocidente. O último mito que nos oprime. Por quê? A consciência parece ser a voz de Deus. A consciência parece ser a voz da verdade. E ela não é. Ela não é. Ela é o que ela é, a gente não sabe exatamente, mas nós sabemos que ela funciona. Algumas coisas a gente já sabe. Os neurocientistas pesquisam de um lado, os psicólogos pesquisam de outro, os biólogos pesquisam de outro. Nós sabemos, por exemplo, que uma parte muito importante para a nossa consciência inconsciente, né? Que no caso do Bert Hellinger, ele não chama de consciência inconsciente, ele fala da consciência de grupo, da consciência coletiva ou da consciência de clã, né? Mas que ela é inconsciente, por assim dizer. Ele não descreve assim, mas ela tem essa ação. Ele vai falar dessa consciência como um motor muito profundo. E essa consciência, ela só consegue, cada consciência dessas, ela só consegue, de uma certa maneira, resolver o seu dilema quando eu vou ampliando o meu amor. Então, o nosso trabalho, enquanto pessoas que conhecem a constelação familiar, é um trabalho de ampliar o nosso amor. É um trabalho de ampliar o nosso olhar. E poder compreender isso que o Bert Hellinger nos fala, que a consciência são amplitudes de amor, né? Eu olho para as pessoas da minha família, eu olho para a transgeracionalidade da família, eu olho para esse todo da vida, do universo, e de onde eu faço o meu trabalho? De onde? De que lugar eu faço o meu trabalho? Porque saber de tudo isso, fazer aula com a professora, ler os livros, o que quer que seja, é uma coisa. Mas eu preciso praticar em mim mesma. Ou seja, observar a minha consciência quando ela fica leve, quando ela fica pesada, quando acontece um conflito, como eu falei em relação à sexualidade. Aí eu sou contra trair meu marido, mas eu não consigo trair meu marido. Então eu sinto um conflito de consciência. E esse conflito ele sempre se resolve com essa ampliação. Ou seja, tudo tem o direito de pertencer da maneira como é. E de também olhar para isso com as qualidades que Bert Hellinger atribui a esse tipo de amor que ele chama do amor do espírito, que é um amor sem julgamento. Ou seja, é muito difícil um amor sem julgamento. Né? Porque, veja bem, e isso é um exemplo que o próprio Bert Hellinger dá. O nosso estar no mundo vem de uma diferenciação. E essa diferenciação vai sendo estabelecida em vários níveis. Por exemplo, eu diferencio entre claro e escuro. Eu diferencio entre... por exemplo, a sua mãe chega para você, ele dá esse exemplo. Uma criança chega no quintal e a mãe fala assim, olha que lindo. A partir daquele momento, aquele lindo ficou gravado como belo para essa criança. E uma das coisas que os cientistas descobriram, que era o que eu estava falando, é que a nossa consciência funciona com imagens. Então fica gravada uma imagem.
Então, algo muito importante para um advogado saber é que as constelações familiares, e esse trabalho pode ser feito tanto em grupo, como pode ser feito com as imagens interiores, como pode ser feito, inclusive, com a meditação, com o estado de presença, é que estas imagens têm um poder muito grande. Muito grande. Então, eu como advogado, se uma pessoa chega para mim e diz, eu não tenho pai, é um exemplo simples, outras pessoas já usaram, vocês sabem muito bem disso. O que acontece com uma pessoa que tem uma imagem como essa dentro de si? Primeiro, é falsa. Não existe nenhum ser humano que não tenha pai. Então, de um modo geral, nosso trabalho também com a Hellinger Ciência, com as constelações familiares aplicadas a qualquer área do conhecimento, é trazer a pessoa para a realidade daquilo que é. Não, você tem pai como todo mundo. Você pode não ter convivido com o seu pai. E essa questão, ela é sempre relativa, porque tem gente que o pai fica do lado o tempo inteiro, mas tampouco consegue tomar o seu pai, não consegue ter um bom relacionamento. Entendem? Então, eu vou entender que esse crime que aconteceu tem uma imagem por trás dele. E essa imagem está atuando constantemente dentro da consciência da pessoa, porque o inconsciente é formado dessas imagens, e essas imagens, elas não são só imagens. Elas são ideias, por exemplo. Elas são mensagens multissensoriais, elas têm cheiro, elas têm forma, elas têm força dentro de nós, entendem? Elas têm crenças, elas têm valores. Então, quando eu, como advogado, eu consigo levar essa pessoa a ter uma outra imagem, e no caso, por exemplo, da falta de pai, uma imagem que traz a pessoa para a realidade, aí sim, seja conversando com a pessoa, seja escrevendo a minha sentença ou construindo o meu processo, eu estou trazendo uma contribuição efetiva para um processo que Bert Hellinger chama de purificação, que é um processo de purificação destas imagens que causam sofrimento. Então, eu falo tudo isso para que vocês possam perceber o que significa, né? Não tudo, né? Mas vários aspectos do que é entender a consciência dentro dos relacionamentos, as necessidades básicas dos relacionamentos, que tudo isso vai estar movendo aquilo que vocês vão estar lidando dentro do dia a dia. Então, para o advogado, eu começo observando a minha própria consciência, e quando eu percebo que ela está leve ou está pesada, eu vou obedecer a ela. Eu vou pensar se eu vou obedecer ou não. Por quê? Porque onde que tem que estar o meu olhar? E aí é que também tem a ver com o trabalho profissional de vocês. O olhar está. O que soluciona o crime? Ou seja, é bom para mim se eu bebo 24 horas por dia? Ou qual é o resultado da minha ação? Porque eu posso me tornar um alcoólatra de boa consciência, inocente, me sentindo leve. Mas aquilo está me fazendo bem? Então eu preciso, ao invés de olhar para a minha consciência, que aí pode ser a lei, o que o vizinho fala, o que a minha mãe fala, e não só os meus instintos, mas eu tenho que olhar para o resultado das ações. Então, ajudar um assassino a olhar para a vítima olhar para o assassino, a esposa olhar para o marido, os dois se olharem, depois olharem para os filhos. Tudo isso vai trazendo uma ordem para essas imagens interiores que, de uma certa maneira, quando elas são fantasiosas, né, imbuídas de sentimentos que Bert Hellinger chama de sentimentos secundários, que são esses sentimentos que duram uma vida inteira, que não passam nunca, que não resolve a situação. Se a gente fica lidando nesse nível, nós estamos lidando na superfície do problema. O buraco é mais embaixo. Então, o que eu vou ajudar? Eu vou ajudar esse cliente a fazer esse processo de purificação dessas imagens numa conversa, num exemplo que eu dou para ele. Às vezes
eu posso fazer coisas simples, como eu tenho aqui do meu lado, eu pego uma caneta, outra caneta e falo, olha, como é isso? A sua esposa, ela ia gostar disso? Ou seja, eu posso usar vários recursos que ajudam a construir o que de fato se trata, que é uma nova compreensão, uma nova perspectiva para essas pessoas com as quais nós estamos trabalhando, né? Então, nós vamos fazendo esse trabalho em nós mesmos, não nos fiando pela nossa consciência que fica leve e pesada, e sim sobre os resultados dos nossos atos. Vamos percebendo quando a gente acha que tem que fazer uma coisa de qualquer jeito. Tem que fazer. Até que ponto que realmente tem que fazer? Especialmente se esse tem que fazer é chato, se me causa estresse, se está fazendo algo mal para minha família, eu não estou presente para minha família. Então o trabalho toma todo o tempo. Então eu tenho que olhar que às vezes eu estou também conectada com essa consciência transgeracional, inconsciente. E como que eu faço? Sempre o caminho vem com, aí também lá vem Freud, dar-se conta. Que, aliás, em inglês nós temos consciousness e awareness. São duas palavras diferentes. Foi porque Bert Hellinger se deu conta da consciência, né? Teve um awareness sobre a consciousness, que ele pôde descobrir o que ele descobriu. Então, o processo é sempre um processo de autoconhecimento, autoobservação. E uma observação que Bert Hellinger coloca como uma observação, um caminho de conhecimento fenomenológico, que é um caminho de esvaziamento, que é um caminho de centramento. E eu digo que a gente pode praticar isso a qualquer momento. Chega uma amiga e te liga, uma pessoa da sua família e te liga e vai contar algo. E você cai na tentação do conselho. Ou seja, você cai na tentação de querer ajudar, você cai na tentação de querer resolver. Observa se você, como profissional, está fazendo a mesma coisa. Como advogado, você quer resolver o problema do seu cliente? Ou você simplesmente se coloca a serviço para fazer o melhor possível por esta pessoa? Mas agora, como você tem um olhar sistêmico e integral, você vai olhar não só para essa pessoa, mas para todos que estão envolvidos na questão. E eu me coloco nesse lugar, né, com esse olhar amplo, mas também sem intenção. Eu vou fazer a minha parte. Mas muitas vezes, mesmo que eu faça todo o meu trabalho, que eu saiba todo o Código Penal, que eu saiba tudo, que eu tenha tudo, não é possível. Tem algo maior. Então eu também me coloco numa posição humilde. Eu faço o meu melhor de mim, sem querer ajudar, porque eu sei que tem um universo muito maior do que eu, que pode estar querendo trazer esse aprendizado para todos. Na verdade está, né? Funciona dessa maneira praticamente a vida. Uma grande escola, né? Tanto que a Hellinger Schule, a escola Hellinger, inicialmente Hellinger Lebensschule, escola da vida Hellinger, né? Ou seja, porque esse conhecimento é um conhecimento prático da vida e nós estamos a todo momento na vida aprendendo. Então, quanto que você, como profissional, você consegue, então, se colocar à disposição com esse estado de presença dos amigos de Jó, né? Ou seja, onde a pessoa fala e você não julga o que ela fala de acordo com os seus preconceitos e de acordo com o seu instinto, porque desde criança você foi treinado a diferenciar, todos nós somos. Entende? A mamãe não falou lá, isso é belo. Se isso é belo é porque tem uma coisa que é feia. Entendem? Então, eu como advogado me coloco nesse centramento, nessa posição de presença, né? Sem intenção, sem julgamento daquilo que a pessoa faz, olhando para todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação, sabendo que a solução da questão não é a solução desta pessoa, mas é a solução de algo que envolve várias pessoas. E a parte boa, Bert Hellinger deixou uma dica. A solução envolve a união. Ela envolve uma união num outro nível de amor.
envolve um aprendizado que conduz a todos para esse ponto. Entendem? E nós também sabemos que as 3 necessidades humanas precisam ser satisfeitas. Então, eu escuto o que a outra pessoa está me dizendo e vejo que ela tem a necessidade de pertencer ao grupo dela. Eu observo se tem algo que está fora de ordem, se ela se coloca num lugar de uma pessoa que não é ela, de um pai, se ela repete um destino, se ela se identifica com um popstar, por exemplo, com um Hitler, por exemplo. Tudo isso vai demonstrando coisas que vão me levando a esse nível inconsciente, né? E ao mesmo tempo, às vezes a solução é possível, às vezes não. Então eu também tenho que ter consciência que a minha ajuda, como advogado, tem um limite. Eu faço a minha parte. Não quero também assumir a parte de Deus. Nem quero fazer justiça. Entendem? Então, é uma justiça completamente diferente. E Bert Hellinger é muito duro. Inclusive, antes dessa live, eu estava aqui tentando encontrar a página aqui, Justiça do Amor do Espírito, né? Porque ele fala sobre isso. Dentro do Amor do Espírito, eu não encontrei exatamente a palavra, mas eu vou dizer aqui o que ele fala, mas eu vou convidar vocês a pegarem o PDF e digitarem lá, Justiça no Amor do Espírito, e procurem, porque veja bem o que está por trás da justiça. Por trás da justiça está uma ideia que envolve, em última instância, por incrível que pareça, um assassinato. Porque quando eu julgo alguém, partindo dessa justiça que escolhe um lado, ou que quer consertar algo, que quer equilibrar algo, de um modo geral, eu estou eliminando. Eu, como um advogado, eu vou ficar do lado, um advogado tradicional, fica do lado do cliente e quer eliminar o oponente. E, na verdade, é um outro tipo de paz, é um outro tipo de justiça, que envolve um outro tipo de amor e um outro olhar para a realidade. Então, o que eu posso dizer para vocês, advogados? Realmente é uma ciência, eu considero que esse nome é um nome apropriado para esse corpo de conhecimentos, porque ele é um corpo de conhecimentos que Bert Hellinger fala que é sobre os relacionamentos, um corpo de conhecimentos sobre os relacionamentos, é um corpo de conhecimentos sobre o amor do Espírito, é a ciência de todos os relacionamentos, a ciência do amor do Espírito, e ele ainda diz uma terceira definição que eu acho a mais linda de todas, é a ciência universal do amor, ou seja, como o amor pode levar à morte, como o amor pode levar à vida, né? Quando o amor segue a ordem. Segue a ordem. Não essa ordem, quem sabe, que às vezes as leis expressam, né, de um direito que vem de uma cultura, que vem de uma opinião, que vem de um tempo, mas de um direito, de uma lei, que está conectada com esses princípios básicos da vida. E eu tenho que dizer que eu sou fã, né, não só do Sami, mas de todos vocês e de todas as pessoas que foram nos seus próprios campos, né? Tanto na educação, como na saúde, como na administração de empresa, trazendo esse conhecimento, essa Hellinger ciência, né? Essa ciência do amor universal, do amor do Espírito Santo, ou seja, disso que se soma a tudo. Esse conhecimento se soma a tudo, né? Então eu tenho só que parabenizar ao campo do direito, a todos aqueles que vieram antes, né, de nós, de vocês, aqui também, que ousaram poder olhar para essa área do conhecimento a partir de uma nova perspectiva, que o próprio Bert Hellinger diz da seguinte maneira: os descobrimentos que ele fez acerca da consciência, acerca da realidade dos relacionamentos, destruíram fundamentos do método científico tradicional, da psicologia e de muitas áreas do conhecimento, no sentido de que ele revolucionou
a partir desse caminho fenomenológico que ele desenvolveu, porque a fenomenologia é uma ciência que estuda, né, como os fenômenos se mostram, se revelam à consciência, né? Esse é o estudo da fenomenologia, e é um estudo que o Bert Hellinger primeiro empreendeu, como é o caminho próprio em si mesmo, se auto-observando, né? E esse estudo, se somando à área do direito, traz inúmeras possibilidades. E o campo do direito não merece apenas, da minha parte, como uma pessoa que vem de um outro campo, um salva de palmas por tudo isso, mas merece também um salva de palmas porque foi muito inteligente. Ou digamos que foi pressionado pelas necessidades, porque o que acontece? Ele seguiu uma tendência que é uma tendência mundial, que é a tendência da transdisciplinaridade. É isso que está dentro da mediação. Por quê? Tantos processos na justiça, aqui no nosso caso, né, se não me engano, não é 50% de pessoas com processo na justiça. Eu sei que o número era tão alto quando eu fiquei sabendo, que eu falei assim, Jesus, Maria e José, não vai sobrar ninguém daqui a pouco. Então, o campo do direito se abriu para todas as áreas do conhecimento, ou seja, para ser um mediador de conflito, você não precisa ter uma carreira específica. É claro que habilidades e talentos são sempre bem-vindos e desenvolvíveis. Mas com isso, o que o campo do direito fez? Se nutriu de muitas áreas do conhecimento. Se nutriu de muitas áreas do conhecimento. Então, é um salve de palmas para vocês, a todos vocês aqui, a todos vocês que estão ouvindo essa palestra, a todos vocês que compõem esse campo do direito, muito anterior, quem sabe, a manifestação da constelação no século XX, mas poderíamos dizer que como a constelação já estava lá em semente, no Tao Te Ching, né, no velho mestre que o Bert Hellinger cita muitas vezes ao longo dos seus contos, ao longo dos seus livros, podemos dizer também que esse conhecimento é um conhecimento milenar, né, e que ele vem de novo agora, por meio de Bert Hellinger, semear ou infundir, né, em todas as áreas do conhecimento algo novo, algo muito necessário, que é essa ampliação da nossa capacidade de perceber a realidade, ampliação da nossa capacidade de atuar dentro da realidade, né? E a ampliação da nossa capacidade de amar e de nos reconciliarmos com os outros seres humanos e, por favor, com a natureza. Porque dela também não estamos desconectados. E também não estamos desconectados das dimensões sutis da natureza. Porque falar da Hellinger ciência, ou falar da filosofia do Bert Hellinger e tratá-la no campo do aspecto psicológico, é possível. Mas nós sabemos, aqueles que estudam a Hellinger ciência, que ela fala de uma dimensão espiritual, onde, quando eu estou tratando do meu cliente, e aí a minha querida colega Isabela Diniz, advogada com experiência em herança, ela sabe muito bem, os mortos numa herança fazem total diferença na solução da herança, né? Então ela até fala, eu digo assim porque eu sou muito amiga dela, ela coloca lá numa reunião, todo mundo lá, cada um na sua ordem, né? Os filhos, e coloca lá o lugar do dono da herança, ou seja, quem deixou a herança também está presente, todos os irmãos falecidos também estão presentes, ou seja, os mortos estão presentes. Então falar da Hellinger ciência também é muito revolucionário, porque se trata de incluir a dimensão espiritual dentro da nossa compreensão, dessas dimensões sutis, transgeracionais, misteriosas da existência, né? Sem conexão propriamente com a religião. E de uma certa maneira, vejam bem que Bert Hellinger teve que sair de uma religião para que ele pudesse alcançar essa compreensão da espiritualidade de uma maneira ampla. Então, cabe a mim também, nessa função e nesse lugar de professora, também levar vocês a um outro nível, onde vocês, sim, compreendam as leis, compreendam as técnicas, compreendam essa experiência, esse processo vivo que é a constelação familiar, mas procurem observar do que ela realmente se trata. Que nem eu sou pequena para poder dizer, mas posso dizer que ela é uma experiência que Bert Hellinger fala muitas vezes, que ela tem um cunho religioso, mas não de uma religião. Ela tem um cunho religioso de uma realização humana na Terra.
humana, ou seja, essa realização de uma vida onde nós sabemos que o conflito, por exemplo, é inerente. Bert Hellinger não diz que ele fala inclusive dessa necessidade que existe na própria guerra, que tem uma parte do conflito que tem a ver com a necessidade de sobrevivência, mas é de uma paz que floresce constantemente. É um bem-estar que aumenta constantemente, porque nós vamos ficando cada vez mais em sintonia com os princípios básicos da vida, né? E nós estávamos falando do julgamento, né? Hoje, inclusive, eu estava falando com uma outra querida amiga da Colômbia, que, inclusive, gostaria muito de levar todo esse conhecimento para a Colômbia, e a gente estava falando sobre o julgamento. Ou seja, como é possível existir sem julgamento, né? Uma amiga minha disse assim, nossa, isso é mais difícil do que parar de comer doce. Ou seja, o dia inteiro, um dia sem julgamento, ou seja, um dia onde tudo, como diz uma outra ferramenta, onde eu posso olhar para tudo e falar, que interessante, isso aconteceu. Gente, isso é uma realização espiritual. É isso que o Bert Hellinger está falando. Que isso que é exigido de nós, que eu digo exigido de nós, porque uma coisa é eu ler todos os livros do Bert Hellinger. Agora, eu realmente trabalhar com isso, me dedicar a isso, significa um processo constante de autoaprimoramento, de realização religiosa, não nesse sentido de religião, mas essa realização de nós como seres humanos. Ou seja, dessa nossa humanidade que envolve o aspecto espiritual. Então, eu gostaria de falar sobre isso, né? Finalizar essa parte, né, da minha contribuição. Vocês me deram aí 1 hora de fala, mais ou menos, para que vocês pudessem também abrir o espaço para perguntas e respostas, né? E eu deixo aqui a minha gratidão por esse querido professor, Bert Hellinger. Deixo a minha gratidão à sua esposa, à sua segunda esposa, Sophie Hellinger, né? Que é uma contraparte interessantemente maravilhosa, diferente dele, mas que traz a oportunidade do mundo de conhecer o trabalho dele, que a ela lhe coube zelar por todo esse cabedal que ele deixou, né, durante o tempo que ela estiver em vida. E agradeço a vida, né, porque ela trouxe através dessas pessoas, ela trouxe através desse conhecimento dessas pessoas algo muito poderoso. Digamos assim que num termo budista, poderíamos dizer assim, o Dharma, mas o Dharma como um conhecimento que transforma. Um conhecimento que transforma não no sentido de que transforma pura e simplesmente a casca, mas um conhecimento que é alquímico, ou seja, que vai nos transformando de chumbo em ouro, que vai nos tornando seres humanos mais felizes, mais realizados e mais em sintonia uns com os outros, e quem sabe podendo ter a oportunidade de, diante de um momento tão difícil e de calamidade pública, como nós vivemos em relação, por exemplo, ao aquecimento global, às desigualdades sociais, possamos ainda ter uma experiência diferente, melhor, mais positiva. Mas, mesmo isso, se a gente for bem ver pela Hellinger Ciência, precisamos deixar passar e ficar feliz com aquilo que nós temos aqui agora, que é a oportunidade de nos congraçarmos, aprendermos um pouco mais e, quem sabe, merecermos, cada qual de acordo com a sua necessidade, ter um insight para um próximo passo, seja na sua vida pessoal ou profissional. Muito obrigada a todos e agora então eu passo a palavra aí à organização e a vocês que por acaso queiram fazer alguma pergunta. Obrigada. Muito obrigada, professora Isabela. O tempo voou, eu nem vi passar, eu até levei um susto quando você falou que já tinha 1 hora, já mais de 1 hora. E assim, eu acho que todos receberam muito a sua fala e não temos muitas perguntas, mas surgiu uma aqui muito interessante, que seria com relação à criação dos filhos. Quando um sistema familiar tem um posicionamento,
diferente, por exemplo, do pai e a mãe, completamente oposto, como fica para o filho integrar essas posições diferentes? É interessante porque isso aí é o beabá da integração de duas consciências. Se foi essa a pergunta. Aliás, eu ia falar para vocês, me tragam os casos cabeludos. Não precisam trazer perguntas, não. Me diz como é que agora eu tenho esse caso aqui, professora. Como é que a gente olha para esse caso a partir da reminiscência? Mas vamos a esse, porque esse é um exemplo fantástico de integração de duas consciências. Porque o que acontece? Um casal, geralmente, nós já sabemos, né? É muito raro você ter um casamento intrafamiliar. Você tem casamentos de duas famílias. E aí o que acontece? São duas consciências restritas completamente diferentes. Então, são duas consciências restritas, são duas consciências de grupo também diferentes, mas incrivelmente, né, numa relação de casal, o que acontece? Aquilo que não está resolvido aqui, busca uma solução aqui. Então, é como se, em primeiro lugar, obrigada pela sua diferença. Ou seja, a gente precisa dela na minha família, vamos dizer assim. Eu preciso dela. É muito importante para mim que você tenha uma perspectiva completamente diferente sobre a educação, por exemplo. Não é? Assim, é importante esse reconhecimento que o outro vem de outra família, que tem outra consciência, que tem outros valores, e esses valores, esse jeito de ser, são igualmente válidos. Mas, por um outro lado, vejam bem, existe uma outra ordem que precisa ser observada. Quando o casal forma uma família, este novo sistema, este novo grupo familiar tem a prioridade. Então, os dois vão ter que experimentar um pouquinho de consciência pesada para fazer um pouquinho diferente, muitas vezes, da sua família de origem. Então, vão ter que aguentar a culpa. Bert Hellinger diz que só a criança fica inocente por toda a vida. Um adulto experimenta a culpa e aguenta a culpa. E nesse caso, quando a gente compreende isso, eu posso e percebo a importância disso, para os filhos, porque como pais a gente sempre quer a saúde dos filhos. Então eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa e falo, olha, a sua família, o jeito de ser da sua família é igualmente válido. E ela ensina muito para a minha. Muito obrigada pela sua diferença. Agora, a gente constrói o nosso jeito. Se na família da minha mãe, o almoço era meio-dia, na família da mãe da outra família, o almoço era às 2 da tarde, por que não o nosso almoço ser a 1? Entende? Então, assim, esse casal, ele precisa entender que ele tem autonomia para construir o seu jeito de ser. Mas o princípio básico é que ambos são igualmente válidos. E que eles têm por obrigação, se querem o bem-estar dos filhos, dar prioridade a essa construção coletiva dos valores que são ali. E quem resolve dos filhos são os pais, entendem? E aí, no casal, existe algo mais, né? Porque as ordens do amor no casal, são muitas. Não daria pra gente falar tudo aqui. Mas eu poderia dizer, eu até cataloguei, acho que 10 ou 11, na verdade. Mas eu posso dizer o seguinte, que tem um básico. Os dois são iguais, porém diferentes. Nós estamos falando de um homem e uma mulher. Claro que nós poderíamos entrar no mérito de outros relacionamentos, mas eu estou falando aqui no casal de homem e mulher. Então, o homem tem determinadas características que a mulher precisa respeitar. E a mulher tem determinadas características que o homem também precisa respeitar. Então, temos que respeitar o que vem das famílias de origem. Respeitar que o casal precisa construir o que é seu. E nesse construir o que é seu, tem que ter um respeito mútuo pelas diferenças dos outros. E são diferenças complementares. Enquanto essência, de uma certa maneira, nós mulheres, biologicamente, somos completamente diferentes dos homens. Precisamos dos homens para aprender algo e vice-versa. Então, essa educação dos filhos, ela precisa estar baseada nessa compreensão de que não é só saber qual dos dois que tem razão.
Pelo contrário, o que o Bert Hellinger nos diz é o seguinte: quem tem razão perde. Perde o quê? Quem tem razão perde o outro. Porque eu tenho razão, a briga acaba, eu estou certa e você está errado. Mas acabou a relação. Então, nesse equilíbrio que precisa acontecer entre o casal, é como se eu tenho que ceder um pouquinho, eu tenho que entender como é. O que o Bert Hellinger diz com relação a como funciona essa dinâmica? E não só o que o Bert Hellinger diz, mas encontrar na minha família o que funciona. Então, a educação dos filhos, ela tem que partir daí. E é muito interessante também que essa pergunta tenha vindo, porque eu estou há muito tempo estruturando a teoria e eu considero que a teoria hellingeriana, e considero de uma certa maneira que é a minha parte de contribuição, minha parte de gratidão por aquilo que eu recebi, porque eu gosto de fazer e sei fazer. E nesse momento, justamente, eu quero construir um curso para pais e filhos. Porque é a base, melhorar o nosso relacionamento com os nossos pais. Sem isso, não adianta você dizer que você é advogado sistêmico. Tem que dar prova. Não adianta ser pai, tem que participar. Não adianta dizer que tem que ser advogado sistêmico. Tem que ver lá se consegue conviver com a família. Tá entendendo? A prova da iluminação, a sua graduação, a minha como psicóloga sistêmica foi lá no México, era assim, deixar de querer ajudar a mãe. Porque os psicólogos, de um modo geral, assumem a função de querer ajudar alguém. E vocês já sabem, os profissionais do direito querem fazer a justiça por alguém. Então, e os advogados, pior ainda, tomam partido de alguém. Entendem? Então, fazer o nosso dever de casa começa aí, com os nossos próprios pais, com o nosso próprio sistema de origem e poder, graças a Deus que temos os filhos, porque eles nos movem a essa solução, a esse aprimoramento, né? Então, é o básico. E eu espero que eu tenha esclarecido aí o que me foi perguntado, fico à disposição. Professora Isabela, como que fica a má consciência, que a gente sabe que foi uma das grandes descobertas do Bert Hellinger, né? E a boa consciência, e como que entra essa consciência espiritual que ele ensina dentro desse... Veja bem, a professora Angélica Oveira, ela também diz que o maior descobrimento de Bert Hellinger foi a boa e a má consciência. Que, na verdade, são dois nomes para essa consciência que fica leve e que fica pesada, né? Sendo que a má consciência é aquilo que nos leva adiante, porque é com a má consciência que nós experimentamos a culpa, né? Então, assim, não é que a consciência seja má, mas é como se ela é má porque ela não faz aquilo que o grupo quer. Ela nos move em direção a esse crescimento que a nossa alma necessita. Então, esse esclarecimento, ou esse dar-se conta sobre essa dinâmica da consciência, já nos traz um grande valor, ou seja, eu vou observar os meus sentimentos de culpa e vou olhar para eles não como algo mal, mas simplesmente como aquilo que, de uma certa maneira, está me levando além das fronteiras do meu grupo. Agora, isso pode ser algo bom para mim ou não. A boa consciência e a má consciência tampouco me dizem se isso é bom ou mal. O que é que diz se alguma coisa é boa ou má para mim? Eu tenho que olhar para os resultados. Então, eu sinto culpa. Eu fico, por exemplo, com um homem casado. Eu sinto culpa, eu sigo a minha má consciência. Mas, e isso me realiza alguma coisa? Isso me permite ampliar os meus horizontes? Isso permite realizar o meu desejo que de outra maneira não poderia acontecer? Ok, isso também está ok. Mas depois eu também posso pensar e escolher ainda de uma outra maneira. Existe uma terceira maneira, que é essa. E uma quarta maneira, que é essa. E uma quinta maneira. Nós não temos só duas opções, nunca.
Então, de uma certa maneira, o amor do Espírito, ele nos conduz a um outro lugar onde eu reconheço tudo isso, reconheço a dinâmica da boa consciência, a dinâmica da má consciência, reconheço quando eu estou ligada nesse joguinho. Até Bert Hellinger deixa uma poesia linda, que ele fala sobre os jogadores, né? Ele fala assim, essa daqui eu tenho na minha mão, porque eu estava trabalhando com ela hoje. Ele fala assim: eles se declaram adversários. Face a face, disputaram num tabuleiro comum com diversas figuras e regras complicadas, movimento a movimento. O antigo jogo dos reis, cada qual sacrifica diversas peças em suas jogadas e busca a vantagem, até que não haja mais movimentos a fazer, e o jogo termina. Em seguida, mudando de lado e de cores, iniciam outra rodada do mesmo jogo dos reis. Mas quem joga o bastante, muitas vezes ganhando, outras vezes perdendo, torna-se um mestre dos dois lados. Ou seja, eu observando como é essa dinâmica da consciência, a boa e a má consciência, os dois lados do tabuleiro de xadrez, aqui fala o jogo de reis, mas o tabuleiro de xadrez, né? Eu jogando dos dois lados da boa consciência, eu posso me tornar mestre. E essa mestria nesse jogo, nessa compreensão, ela é dada por esta possibilidade que o Bert Hellinger nos deu de ter esse olhar mais amplo, desse olhar amoroso, onde eu não me prendo aos dois lados, eu não me prendo à polaridade, eu vou além dessa polaridade. Então, essa mestria que vai além da boa e da má consciência, desse jogo da consciência que está o tempo inteiro acontecendo, né? A gente não fala, acho que é um ditado de um povo nativo americano que fala assim: quem é que vai vencer? Qual dos dois lobos? O que você alimentar. Mas aí você alimenta aqui, você alimenta ali, você deixa de dar tanta atenção aos lobos, dá tanta atenção às vozes da consciência. Você presta atenção ao resultado, você presta atenção àquilo que reconcilia, que traz paz, que traz calma, que traz centramento. Bert Hellinger diz assim: no centro sentimos leveza. Então, ao invés de buscar, como é que eu posso dizer, agir apenas pelos nossos instintos ou apenas pela nossa consciência, existe uma outra maneira. Ou outras maneiras, que é o que o amor do Espírito nos leva. Não só a isso e isso, mas a todas as possibilidades, as outras possibilidades que fixo, quando a gente está fixo porque eu faço parte de uma família, a minha família pensa assim. Eu faço parte de um partido político, meu partido político pensa assim. Eu faço parte da ordem dos advogados e a ordem dos advogados pensa assim. Então, quando eu saio desse ponto de vista restrito, quando eu deixo de ser movido cegamente por esses instintos e eu amplio isso para o amor do Espírito, eu saio dessa dualidade da boa e da má consciência. Eu tenho outras possibilidades. E às vezes eu posso simplesmente ficar quietinho e receber a dica, que é um pouco do que acontece no processo, no caminho de conhecimento do Bert Hellinger. Eu centro, fico presente, fico vazio e vejo se vem alguma dica. E prestem atenção para fazer isso com o seu cliente ou com a sua amiga no telefone, ao invés de dar conselho, de cair nessa tentação, ou de cair na tentação de resolver o problema da pessoa, fica quieto. Ouve o silêncio. Ouve o que o universo pode estar querendo dizer naquele momento, não só para aquela pessoa, mas para você. E você pode observar o que aconteceu aqui agora. Chega um silêncio, chega uma calma. E dessa calma pode aparecer uma outra coisa que não seja fruto de um reflexo da nossa consciência. Pré-programado. Professora, a gente tem uma pergunta aqui da Marcele, que é o seguinte, ela pergunta, já que você falou em imagens, como você veria os símbolos do direito? Por exemplo, a estátua da justiça, através da visão da Hellinger Ciência. Interessante, né? Uma mulher cega. Poderíamos dizer que
O fato dos olhos estarem vendados, na compreensão tradicional, até onde eu sei, é para que ela possa ter imparcialidade. Não é isso? Então, de uma certa maneira, é a mesma coisa. Só que a gente poderia dizer que a Hellinger Ciência nos traz a possibilidade de ser imparciais sem a venda. Mas essa imparcialidade é muito exigente, vocês já viram. Porque nós, em primeiro lugar, nos identificamos com a nossa própria consciência. Temos pouca consciência desse processo que acontece conosco. E então, eu poderia dizer que a Hellinger Ciência seria uma estátua de olhos abertos e imparciais. Uma mulher é como se a justiça ela fosse uma mulher e a lei fosse o homem, né? A gente também tem essa polaridade. E com a Hellinger Ciência, a gente sabe que, na verdade, essa lei, essa ordem, não é apenas humana, e ela é uma ordem que se submete a uma ordem maior, a uma ordem que é viva, né? Bert Hellinger sempre fala da Hellinger Ciência como uma ciência viva, que vai se manifestando em cada situação de uma maneira diferente, que nos exige não saber as 3 ordens do amor, ou isso e aquilo, os 3 níveis de consciência, que nos exige primeiramente uma postura que começa nessa humildade em relação a algo maior, né? Então, o que eu poderia dizer? Permanece tudo igual, mas diferente. Poderíamos falar do mesmo símbolo, de um feminino, que é essa essência, que enxerga com imparcialidade, que está a serviço, e que também segue a uma ordem, um princípio masculino, mas o que seria essa ordem universal? Então, é isso a minha contribuição. E eu acho tão lindo porque hoje mesmo eu estava até me lembrando disso. Me chamam para falar no campo do direito e às vezes eu fico me perguntando por quê. Primeiro, eu vou dizer, é sempre um prazer, eu gosto. Tem dentro de mim também, já cheguei a fazer o curso de mediação, não consegui fazer o estágio, mas ainda tem hora que eu ainda quero fazer a mediação de novo, porque é algo que me encanta, a solução de conflitos. E vocês vejam bem, qual é o dia da justiça? 8 de dezembro. 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, eu nasci ali, coladinho, no dia 7. Por algum motivo, não deixou de ser. Então, é uma essência feminina também, né? Que se em sintonia, né? Porque o símbolo da Virgem da Conceição é que ela está em sintonia com algo maior, pode dar vida a algo novo. E a responsabilidade é nossa, vamos dizer assim, em primeiro lugar, mas com certeza de vocês mais diretamente. Uau, professora! Eu tô assim, sem palavras. Eu acredito que não tenham mais perguntas, né? Tinha algumas perguntas, mas foram respondidas ao longo do encontro. Eu quero agradecer imensamente, né, o seu aceite. E como a Elza falou, a gente recebeu tanto, né? Faz 1 hora de profundidade, igual aqui o pessoal falou pelo chat, amorosidade, profundidade. Como é bom te ouvir, é muito bom. E a gente vai fazer aqui, a gente vai passar agora, a gente vai finalizar, eu vou passar a palavra para a nossa vice-presidente da UAB Itaquera, para ela fazer as considerações dela, e depois eu passo para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o encontro, pode ser? Pode, claro. A doutora Isabel Barros. Boa noite a todas, boa noite aos que nos acompanham e aos que
bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aos que irão assistir posteriormente. Mais uma vez, uma honra estar encerrando aqui esse nosso encontro, essa jornada tão bonita que vocês, das demais subseções, estão promovendo. Vou dizer o nome de todas: a doutora Tilda, de Petrópolis, doutora Janice, de Ribeirão Preto, doutora Elza, de Poços de Caldas, doutora Thais, OAB Santos, doutora Keila, de Franca, e a nossa doutora Roberta, aqui de Itaquera. É importante pontuar quem são e abrir a fala para todas, né? E leve nosso abraço aos presidentes das respectivas subseções. Professora Isabela, que aula, que sensação de paz, que aprendizado. A gente, no início, sempre conversando com a doutora Roberta, a gente sempre tem esses questionamentos. Como profissional de direito vai aplicar a consciência sistêmica? E a gente não sabe, porque, na verdade, temos que... É o sentir, né? É difícil, não tem como explicar. Não é uma receita, não é você vai fazer dessa forma ou dessa forma. A gente tem que se centrar, né? Se conhecer. Quando você fala, professora, sobre silenciar, sobre ouvir o outro, a gente é muito do falar, né? O profissional do direito é muito do falar. E muitas vezes o ouvir nos traz resposta. De fato, eu tinha uma situação que eu vinha há uns 5 dias tentando encontrar uma resposta, e ontem eu resolvi meditar acerca disso. E aí eu resolvi silenciar e, de verdade, hoje pela manhã me veio uma resposta, um direcionamento, enfim. Então, às vezes a gente está procurando tão lá fora e a resposta está dentro, e precisa essa calma, né? Esse autoconhecimento. Gratidão pela aula, gratidão a cada uma de vocês que tem proporcionado aí essa bela jornada de encontros semanais. Obrigada. Com Deus, gratidão. Roberta. Gratidão. Gratidão, Isabel. Então, professora, eu passo a palavra para você fazer o encerramento e a gente, assim, com o coração transbordando, encerrar o nosso encontro. Olha, eu realmente gostaria de encerrar esse encontro com as palavras do próprio Bert Hellinger. E eu quero falar para vocês o que ele fala sobre a liberdade. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. A resposta. Eu vou ler esse texto dele, que eu acho que simboliza muito bem como funciona a nossa consciência. A resposta. Um discípulo perguntou ao mestre: "O que é a liberdade?" "Mas que liberdade?" replicou o mestre. "A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que derruba o cavaleiro e relincha em triunfo só para ter as correias da sela apertadas ainda mais. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que afunda com o navio depois de tê-lo arremessado contra os escolhos, em vez de salvar-se nos botes com os outros marinheiros. A terceira liberdade é a compreensão. Ela só vem, ai de nós, depois da estupidez e do remorso. Lembra o caule que se dobra ao vento e, por dobrar-se no ponto fraco, resiste. Isso é tudo? Estranhou o discípulo. Respondeu o mestre. Muitos pensam que buscam a verdade com a sua própria alma, mas é a grande alma que pensa e busca neles. Como a natureza, ela aceita a variedade, mas substitui facilmente os que tentam trapacear. Aos que lhe permitem pensar e buscar neles, concede, porém,
uma pequena liberdade, ajudando-os como o rio ajuda o nadador a alcançar a outra margem, desde que se submeta à sua corrente e se deixe levar. Então, eu desejo a todos vocês, se é que é possível desejar algo, que possam fluir com esse fluxo da vida, nos lembrando até do título do livro do nosso querido mestre, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Esse texto especialmente eu tirei de outro, A Simetria Oculta do Amor, na página 16, mas está replicado em muitos outros livros. Então eu desejo a vocês que possam fluir, que a vida possa levá-los a outras margens por meio desse conhecimento. E muito gratidão a cada uma dessas queridas mulheres que estão aqui presentes nessa sala, a cada um de vocês que viu essa live ao vivo em casa e a cada um de vocês, como bem lembrou a Isabel, no bom dia, no boa tarde, na boa noite, e depois possam se beneficiar um pouco desse encontro tão gostoso que nós tivemos hoje. Muita gratidão também a todas as organizações que estão envolvidas na realização desse evento, né? E sempre uma salva de palmas ao Sistema Judiciário Brasileiro pela abertura ao novo. Então, muita gratidão, até a próxima. Assim. Ai, obrigada. Eu acho que o pessoal vai dar um tchau aqui. Gratidão, Isabela. Gratidão, Isabela. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Isabel, também muito obrigada por nos receber também aqui na casa de vocês, embora virtualmente. Um prazer, sempre será um prazer. Obrigada, professora. Gostei da ideia de trazermos os casos, já podemos depois pensar num outro encontro, vai ser muito bacana. Obrigada pela partilha e seguimos nessa conexão que já nos trouxe, já nos levou em lugares tão mais longe do que a gente imaginava. Gratidão. Obrigada. Com relação aos casos, eu acho que é necessário a gente abrir um espaço de mentoria, onde possa existir esse canal para que vocês sempre possam ter isso. É muito necessário um olhar externo. Ok, fico à disposição quando for necessário. Gratidão, professora. Foi muito bom, como sempre. Gratidão, Isabela. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra participar. Para mim. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite, pessoal. Boa noite.